Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui para estudarmos a lição de número 1 do novo trimestre da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em todo o Brasil, na classe de jovens, a partir deste quarto trimestre, a partir do primeiro domingo de outubro, nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, uma lição na lição de jovens, que tem como tema geral poder, cura e salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Então nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Evidentemente que não temos como estudar todo o livro de Atos dos Apóstolos, mas vamos estudar 13 lições baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo. E na lição de hoje, a lição de número 1, tem como título: E recebereis a virtude do Espírito Santo. O texto do dia se encontra em Atos 1:8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A síntese da nossa lição de hoje diz assim: a virtude do Espírito Santo é a promessa que Deus fez ao crente fiel, cumprida no dia de Pentecostes. Então, o programa EBD Jovem está apenas começando. Convidamos vocês a continuarem conosco. Meus irmãos, nesta lição de hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, lição de número 1, e recebereis a virtude do Espírito Santo, nós temos como objetivos apresentar o livro de Atos dos Apóstolos e suas características principais. Vamos mostrar as promessas acerca da vinda do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento e também destacar o propósito da promessa da virtude do Espírito Santo na vida do crente. Então, esse livro de Atos, ele detalha o testemunho dos primeiros cristãos e o crescimento da igreja, o surgimento e expansão da igreja em Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que registra a promessa de que Jesus voltará, mas essa promessa mostra algo que precisa ser realizado pelos seus discípulos antes da volta de Jesus, que é a expansão do Evangelho até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é o versículo-chave, o texto áureo do livro de Atos dos Apóstolos, porque Atos 1:8 é o resumo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, disse assim Jesus, antes de retornar para o céu, ele disse assim aos seus discípulos: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a partir do capítulo 2 do livro de Atos, nós temos aí os desdobramentos deste versículo, o cumprimento da promessa do poder do Espírito Santo em Atos 2, e em seguida nós vemos a expansão do Evangelho, esse poder do Espírito Santo que vem sobre a igreja, que vem sobre o crente, é poder para testemunhar. Então, o Espírito Santo, ele é o ator principal do livro de Atos dos Apóstolos, por isso que alguns sugerem que esse título desse livro poderia também ser Atos do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo agindo na igreja coletivamente, agindo em cada crente individualmente, o Evangelho vai se expandindo, a pregação da palavra de Deus vai se espalhando até os confins da terra. Esse livro, como gênero literário, é um livro histórico. Lucas, ele foi um historiador da igreja, dos primeiros anos da igreja, ele escreveu essas narrativas, mas é importante que a gente entenda que Lucas não foi somente um historiador da igreja, mas Lucas também foi um teólogo.
ele escolheu esse gênero literário da narrativa histórica não somente para informar o que é que aconteceu com a igreja e com os cristãos nos primeiros anos da sua jornada aqui na Terra, mas também ele usou a história para ensinar. Então ele tanto é historiador como teólogo. E como historiador, ele foi muito detalhado, inclusive Atos dos Apóstolos é considerado o segundo volume de uma só obra literária de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, o Evangelho que leva o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos é uma continuação do livro de Lucas. O próprio Lucas, ele registra aqui em Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2, os dois primeiros versículos de Atos, ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então ele já faz referência ao primeiro livro, a primeira obra que ele tinha escrito, que foi exatamente o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, o Lucas diz que ele fez uma pesquisa detalhada. Lucas, ele não era apóstolo, Lucas não foi um dos 12 apóstolos, Lucas não andou com Jesus aqui na terra, ele aparece depois como um auxiliar do ministério de Paulo. E uma coisa que chama a atenção, e já entrando um pouco aqui no tópico 1.3 da nossa lição, é que sobre autoria e data, Lucas, ele é o único escritor da Bíblia que não era judeu. Lucas é o único escritor da Bíblia que era grego. E ele escreveu, se você somar o Evangelho de Lucas com Atos dos Apóstolos, que na verdade é uma só obra literária em 2 volumes, os escritos de Lucas representam uma porção significativa do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu muitas epístolas, mas tem várias epístolas pequenas, Tem no seu somatório, dá muitos livros do Novo Testamento. Mas só a obra de Lucas representa aproximadamente 1/3 do Novo Testamento, Lucas e Atos dos Apóstolos. E ele era o único escritor da Bíblia que não era judeu. Lucas era grego, ele tinha a profissão de médico. Paulo chama Lucas de médico amado, e ele foi companheiro de Paulo em viagens missionárias de Paulo. Lucas era uma pessoa culta, escreveu o Evangelho com mais detalhes a respeito da vida de Jesus. Dentre os 4 evangelhos, aquele evangelho mais detalhado é aquele de Lucas, que Lucas escreveu, e ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos, usando uma linguagem bastante fina, um grego versátil, com finezas gramaticais. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, ele diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas, embora não tenha sido uma testemunha ocular de Jesus, mas ele fez uma pesquisa muito detalhada com as testemunhas oculares, certamente com os apóstolos, e escreveu esse relato ordenado. Esse livro provavelmente foi escrito entre os anos 69 e 79 depois de Cristo, e ele, como historiador e teólogo, Lucas, ele escreveu, ele selecionou os fatos a respeito de Jesus, dos apóstolos e da igreja que o Espírito Santo o orientou para que colocasse nas páginas da Bíblia. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer a primeira pausa do nosso programa de hoje, vamos fazer um intervalo e rapidamente a gente volta para estudar o tópico 2 da nossa lição, a promessa da vinda do Espírito Santo. Continue conosco e nos aguarde.
Amados telespectadores, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a primeira lição deste quarto trimestre do ano de 2019. Este trimestre estamos estudando lições no livro de Atos dos Apóstolos, lições comentadas, né? O comentarista desse trimestre é o Henrique Pesch. E estudamos no tópico 1, no bloco anterior, a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, e agora no tópico 2 vamos falar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, Deus já tinha prometido, através do profeta Joel, que enviaria o Espírito Santo para realizar no meio da igreja, né, e usar os crentes, revestir os crentes com poder, para ele atuarem, né, de forma carismática, manifestando o poder do Espírito Santo. E nós vemos que no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando se registra o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, em Atos 2:8 diz que: então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, as pessoas que estavam ouvindo lá, os apóstolos, ficaram maravilhadas, porque eles estavam falando em línguas estranhas, estavam falando em línguas desconhecidas para eles que falavam, porém conhecidas para aquelas pessoas de nações de várias partes da terra. Foi a xenolalia, ou seja, eles falaram, aqueles cerca de 120 discípulos, ali no dia de Pentecostes, eles falaram línguas desconhecidas para eles que falavam, porém, línguas conhecidas para aqueles que ouviam. Então, isso é a xenolalia. A glossolalia é quando a língua é desconhecida, tanto para quem fala como para quem ouve. E o importante é que essas línguas, elas foram faladas pela capacitação do Espírito Santo. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, quando eles ouviam e viam aquelas línguas, eles ficaram maravilhados. O versículo 12 diz: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, dizendo: o que significa isto? Ou seja, o que significa essas línguas estranhas? Então Pedro, ele tomou a palavra, e aqui em Atos 2:16-18, Pedro explica: olha, essas línguas estranhas que vocês estão vendo aqui, esse derramamento do Espírito Santo que vocês estão vendo, é o cumprimento da profecia de Joel, lá do Antigo Testamento, que diz assim, Atos 2:17-18, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, o apóstolo Pedro explica que aquilo que eles estavam vendo, aquelas línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concedia, né, que eles falassem, era uma verbalização profética concedida pelo Espírito Santo. E aquilo ali, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, não foi um evento isolado na história, não foi uma coisa assim muito específica que aconteceu com a igreja lá de Jerusalém. Porém, foi o cumprimento do derramamento do Espírito Santo feito por Deus há mais de 800 anos atrás, lá através do profeta Joel. Então Pedro começa a explicar que aquilo ali era cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento mesmo, já nos Evangelhos, a gente vê que Jesus também prometeu esse derramamento do Espírito Santo, ele prometeu esse revestimento de poder, quando, por exemplo, aqui em João, não somente em João, mas também nos demais Evangelhos, Jesus prometeu esse derramamento do Espírito Santo, esse revestimento de poder. Então, observe aqui João 1:32-33, que diz assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele.
e não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, é Jesus o batizador no Espírito Santo. É Ele quem batiza, e Jesus, Ele prometeu. Inclusive, Ele disse também lá em Mateus 3:11, João Batista que falou, dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas Jesus virá após mim e Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E depois que Jesus ressuscitou, depois que ele ressuscitou e antes de voltar para o céu, Jesus reafirmou essa promessa. A promessa tinha sido feita através de Joel no Antigo Testamento, a promessa foi reafirmada através de João Batista no Novo Testamento. Os 4 evangelistas registram a promessa do batismo no Espírito Santo através de João Batista, mas Jesus também prometeu. Em Lucas 24:49, depois que Jesus tinha dito aos discípulos que eles tinham que sair pelo mundo pregando o evangelho do arrependimento, Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Então fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, Jesus torna a falar, Jesus torna a citar essa promessa do derramamento do Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus disse assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, essa promessa do batismo no Espírito Santo, inicialmente foi feita por Deus através do profeta Joel, há mais de 800 anos antes de Cristo. Depois, quando começou a era do Novo Testamento, Deus reafirmou a promessa através de João Batista, conforme está escrito nos Evangelhos. Jesus, após a ressurreição, em Lucas 24:49, Jesus reafirmou essa promessa e disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E pouco tempo antes, já no dia da sua ascensão aos céus, Jesus lembrou de novo, Jesus falou de novo em Atos 1:4-5, que eles ficassem lá e que eles seriam batizados no Espírito Santo. João Batista tinha batizado com água, mas eles seriam batizados no Espírito Santo. Então, meus irmãos, assim nós encerramos o segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para estudar o terceiro e último tópico da nossa lição. Continue conosco. Queridos telespectadores, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a lição de número 1 deste 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, classe de jovens, ano de 2019. A lição de número 1 tem como título: E recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa palavra seria melhor traduzida, ao invés de virtude, é falado poder. E recebereis o poder do Espírito Santo. Isso aí, baseado em Atos 1:8. E aí a gente entra já aqui no assunto do tópico 3 da nossa lição, o propósito da promessa. Então, esse batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder que o Pai tinha prometido lá no Antigo Testamento, que João Batista reafirmou no Novo Testamento e que Jesus também confirmou no Novo Testamento, esse revestimento de poder, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, é revestimento de poder para a missão. Revestimento de poder de Deus para o crente
testemunhar de Cristo, para que a igreja faça a obra de Deus com mais eficiência. E isso está muito claro em Atos capítulo 1, versículo 8, porque nós lemos aqui Atos 1, 4 a 5, né, que Jesus determina que eles ficassem, que os discípulos ficassem em Jerusalém, ficassem orando, aguardando a promessa do Pai, não se ausentasse de lá, até que do alto fosse revestido de poder. Então, no versículo 8, Jesus disse: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E daí? Vai receber esse poder. Para quê? Vai receber esse poder. Com qual propósito? Aí Jesus diz, na parte B do versículo 8, de Atos 1 e 8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo é poder para testemunhar de Cristo. Sem poder, não há testemunho eficaz. Não podemos confundir poder divino com barulho ou movimentação. O verdadeiro poder de Deus é aquele que vem do alto. Jesus disse: até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse poder para a evangelização, esse poder para a missão, esse poder para fazer a obra de Deus, não advém das técnicas administrativas, não vem da administração eclesiástica, esse poder não vem da capacidade humana de se articular, de criar métodos evangelísticos, métodos de direção de igreja eficientes, não vem de autoajuda, não vem de nenhuma ciência humana. Esse poder para a obra de Deus ser feita com eficiência, ele vem do céu, é poder do alto. Então, por isso que a Bíblia diz, para que do alto sejais revestidos de poder. A gente percebe, por exemplo, lá em Marcos 16 e 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele fala de sinais que acompanham a pregação do Evangelho, sinais que acompanham a realização da obra evangelística. E nos 2 últimos versículos do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Então, o versículo 20 diz que os discípulos, eles cumpriram a ordem de Jesus, eles saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, esses sinais, esses milagres, confirmavam a pregação do Evangelho realizada pelos discípulos. Os milagres, eles glorificam a Deus, eles testemunham da palavra. E assim, eles saíram e, no poder do Espírito Santo, eles realizaram muitos milagres, conforme a gente pode ver no livro de Atos dos Apóstolos, e o nome do Senhor era glorificado. E a missão da igreja é de alcançar todos os povos. Então, Marcos disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 fala que a gente deve ir e fazer discípulos de todas as nações, sem exceção. Lucas fala em Lucas 24, 47, que Jesus, falando para os discípulos, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a pregação, pregando o arrependimento de pecados e o perdão de pecados, deve ser feita a todas as nações para alcançar todos os povos da terra. E hoje não é diferente. Deus também quer encher a sua igreja, encher o crente com o poder de Deus, encher o crente com o poder do Espírito Santo, para que ele pregue o Evangelho independentemente de barreiras culturais, independentemente de onde ele for ou onde ele estiver. Somente no poder e na unção do Espírito Santo podemos fazer a obra de Deus com mais eficiência. O tópico 3.3 da nossa lição fala: perseverar em oração. E aqui o comentarista remete-nos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
Então, no capítulo 1, Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, fiquem lá, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. E como é que a igreja deve aguardar o batismo no Espírito Santo? Em oração. Em oração. Já tinha sido feita a promessa, mas era necessário que eles orassem, era necessário que eles buscassem e para poder receber. Tem muito crente, muita igreja que não recebe o batismo no Espírito Santo porque não busca. Eu creio, mas não busca. Então diz aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você vê os versículos anteriores, o versículo 13, diz que eles foram para o templo, eles oravam, eles começaram essa campanha de oração, Atos 1 e 14, eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas, e no 10º dia dessa campanha de oração, Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Atos 2 e 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, assim nós encerramos esta primeira lição deste 4º trimestre do ano de 2019 e diz: e recebereis o poder do Espírito Santo. Você já recebeu o poder do Espírito Santo? Você já é batizado no Espírito Santo? Se não for, busque, porque a Bíblia diz que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Assim, a gente encerra o programa de hoje. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.